Muito boa noite a você que acompanha o nosso canal. Eu quero convidar a você que não é inscrito para se inscrever e deixar o seu like, o seu comentário. E não se esqueça de compartilhar esses vídeos para que o Evangelho do Senhor seja mais e mais espalhado e seja pregado a toda criatura. Meus irmãos, existe um segredo. Jó e João, personagens em tempos totalmente diferentes. Ambos passaram situações semelhantes. E através da vida dos dois, nós podemos tirar um segredo para a nossa vida atual. E esse segredo eu vou contar no decorrer do vídeo. Então, assista o vídeo inteiro para você ficar sabendo qual é este segredo. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, meus irmãos, Jó e João, dois personagens, duas pessoas que nós conhecemos bastante, né? Conhecemos a história de Jó, conhecemos o que Jó passou, conhecemos João, conhecemos os livros de João, conhecemos o livro de Jó. E ao fazer uma análise sobre tanto Jó como João, nós tiramos pontos importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, Jó e João foram homens de Deus, foram homens de caráter de Deus, foram homens fiéis a Deus, independente da sua posição, independente das provações, independente das aflições. Então, nós podemos começar este vídeo dizendo que são duas pessoas que passaram por semelhantes, que passaram provas semelhantes. Na verdade, Jó, nós sabemos que por causa da sua fidelidade, Satanás foi até Deus e disse para Deus que Jó era fiel a Deus, não pelo que Deus era, mas sim pelo que Deus deu a Jó. Então Deus permite que Satanás tocasse, nos bens de Jó, na família de Jó, na casa de Jó, Deus estava querendo dizer para Satanás que a fidelidade de Jó estava acima de qualquer bem material, estava acima do dinheiro, estava acima, de qualquer coisa desta terra. E nós sabemos que João, na verdade, no livro de Apocalipse, ele nos conta um pouco sobre qual foi o motivo de ser colocado naquela ilha por nome de Patmos. João vai escrever que por causa do testemunho, por causa da pregação do Evangelho, por causa da fidelidade dele na pregação das boas novas, João foi colocado, João foi aprisionado numa ilha e foi obrigado também a ficar sozinho, sem família, sem amigos, sem uma casa. Então são duas pessoas em tempos diferentes, são duas pessoas diferentes que passaram por situações semelhantes. Então, meus irmãos, o que nós podemos trazer para nós, o primeiro ponto é que ser homem de Deus, ser uma mulher de Deus, não nos blinda de passar
pelas aflições desse mundo. Ser homem de Deus, ter um caráter segundo o coração do Senhor, não nos livra de passar provações como ser humano. Nós podemos entender que João era aquele João que reclinou a cabeça, no ombro de Jesus. João, que era íntimo de Jesus, também passou aflição, também passou prova. Jó, homem rico que era, Jó, um homem temente a Deus que fugia da aparência do mal, ele também sofreu provações, e o fato de serem homens de Deus não os livraram da provação, porque muitas das vezes Deus manda a provação para testar a nossa fidelidade. Deus às vezes manda uma situação para ver aonde está o nosso coração, se está no Senhor ou se está nos bens materiais. Às vezes nós clamamos: Senhor, muda essa situação. Senhor, muda essa situação. Senhor, nós queremos que Deus mude a situação, quando na verdade Deus mandou a situação para tentar mudar a mim e a você. Então, a primeira lição que nós tiramos destes dois homens de Deus é que o fato de estarmos na igreja, o fato de sermos homens de oração, mulheres de oração, não nos blinda, não anula o fato de que somos seres humanos e somos sujeitos à provação. Jesus vai dizer: no mundo tereis aflição. Salomão vai dizer que todo ser humano vai um dia passar por, como ele diz, um dia mau. Essa é a primeira lição, mas ainda não é o segredo principal desses dois homens. Meus irmãos, são provações diferentes que eles passaram, trazendo para os dias atuais. Nós, como seres humanos, temos as nossas provações, talvez eu tenha a minha provação, você que está me assistindo tem a sua provação, talvez você que está me assistindo foi preso na ilha de Patmos e talvez eu perdi a minha riqueza. Então cada ser humano ele tem a sua provação. Só que o que leva João e Jó serem bem-sucedidos, mesmo depois de passarem por grande provação, sabemos que depois de Jó ter perdido tudo, o Senhor o restituiu. Sabemos que mesmo preso na ilha de Patmos, mesmo, meus irmãos, ter sido largado lá para morrer, sabemos que João recebeu na ilha de Patmos, na provação, prestes a morrer, João recebeu uma das maiores, se não for a maior, revelação de Deus para com o homem. Então são lugares, são situações que muitas das vezes nós não queremos passar, mas são naquelas situações que a glória de Deus se manifestará em nossa vida. Então, vamos fazer uma análise sobre como tem sido a nossa vida diante das provações. Não vamos agir com hipocrisia, não vamos agir com falsidade. Neste momento, faça uma autoanálise de todas as provações, de todos os desertos que você já passou na sua vida. Qual foi o seu posicionamento depois desse deserto? Qual foi o seu posicionamento durante esse deserto? Qual foi o seu posicionamento sabendo que você iria entrar neste deserto? Muitas das vezes nós temos o mau costume de colocar nome na nossa provação.
É esse o nosso mau costume, de colocarmos nome, de colocarmos rótulo na nossa provação. Um exemplo disso, quando nós passamos por prova, lembrando, vamos ser sinceros, nós como crentes, quando passamos por alguma prova, o que nós falamos, a primeira coisa que nós fazemos é colocar nome na nossa provação. A pessoa está passando por uma provação muito grande, a primeira coisa que ela faz, ela coloca o nome. Que nome é esse? Deus me esqueceu. Aí uma provação financeira, uma provação sentimental, uma provação no casamento, é uma ansiedade. A primeira coisa que nós fazemos, colocamos um nome. Deus me esqueceu. Deus não me ouve mais. Ou quando chegamos no final, no fundo do poço, nós colocamos um outro nome. Chegamos ao ponto de falar, Deus não existe. É por isso que muitas das vezes nós não somos bem-sucedidos na nossa provação. Muitas das vezes nós não entramos em Canaã por causa do nosso comportamento no deserto. Muitas das vezes você atrasa, você perde a bênção que Deus iria te dar por causa do seu comportamento no momento em que Deus estava preparando você, preparando a sua família para receber essa bênção. Então nós temos este mau costume de colocar nome, de colocar rótulos, não é verdade? E sempre são nomes negativos, são nomes que nos puxam para baixo, não é verdade? Quantas vezes você que está me assistindo conhece ou conheceu ou convive com alguém que já foi da igreja, que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus, um dia exerceu algum papel na obra de Deus, chegar a dizer que Deus não existe, que Deus não escuta, que Deus esqueceu ele por causa da provação. Então existe um segredo, meu irmão, que esses dois personagens, Jó e João, vão passar para nós nessa noite. Vamos ver algo. Jó passando por aquela prova, meus irmãos. Jó passando por aquele perrengue que a gente conhece, perdeu bens, perdeu família, perdeu casa, perdeu saúde, perdeu o apoio da esposa, perdeu o apoio dos amigos. Os amigos que se diziam amigos foi até ele para dizer que ele estava em pecado, ou seja, foram só para colocar ele para baixo. E no meio desse deserto, no meio dessa turbulência, Jó tinha tudo para fazer como nós, colocar rótulo, colocar nome na provação dele, colocar nome naquilo que ele estava passando. Ele poderia fazer como qualquer um de nós, dizer que Deus o esqueceu, dizer que Deus não escutou ele, dizer que Deus não estava com ele, mas pelo contrário, meu irmão, em Jó capítulo 19, versículo 25, olha só o que Jó vai dizer: pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Em outra tradução, eu sei que o meu Redentor ele vive, que por fim se levantará sobre a terra. João, meus irmãos, estava passando por provação. João estava passando um perrengue muito grande naquela ilha, não é verdade? Estava lá para morrer, estava lá aprisionado, sem companhia de amigos, sem companhia de família, sem companhia de ninguém, estava sofrendo com a solidão. E ao invés de colocar nome na sua prova, ao invés de colocar um rótulo na sua prova, ele usou, meus irmãos, do silêncio daquele lugar para escutar melhor a voz do Senhor. Então, qual é o segredo que esses dois personagens trazem para a nossa vida? Esses dois personagens, eles não colocaram nome em suas provações. Eles não colocaram rótulo em suas provações. O que nós temos que tirar desses dois personagens para nós é que, ao invés de Jó ter colocado nome na prova dele, aí vai o segredo.
ao invés de Jó colocar nome na prova dele, ele coloca um objetivo para a prova dele. Ele coloca um propósito para a prova dele. Jó 19:25, que nós acabamos de ler. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ele coloca um propósito na prova dele. É como se ele estivesse dizendo: eu estou passando por essa prova para servir como um gatilho para Deus se levantar ao meu favor. Essa prova está sendo como um gatilho para o meu Redentor que vive, se levantará e me defender. João, passando por aquela prova, ele não colocou nome, ele não colocou rótulo, ele colocou um objetivo para aquela provação dele. Ele usou do silêncio que ele estava sozinho. Ele estava sozinho, meu irmão, sem ninguém. Ele usou daquela solidão para escutar melhor a voz de Deus. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, um pastor amigo meu, e ele me disse uma informação importante, de que Jesus, quando ele iria falar alguma coisa para uma multidão na beira da praia, ele subia no barco e afastava um pouco o barco da margem. Isso para quê, meus irmãos? Para o povo, para a multidão escutar melhor a voz dele. Ele se afastava um pouco da margem, ele se afastava um pouco da multidão para que a multidão escutasse ele melhor. O que isso traz como lição para nós, né? Através da solidão que João estava. Às vezes, o Senhor afasta você da multidão, não para você viver solitário, mas para você escutar melhor a voz dele. Então nós tiramos esse segredo. O Senhor nos revelou esse segredo. E a partir de hoje, vamos parar de colocar nome na nossa provação. Vamos colocar um objetivo. Está sofrendo? Está doendo? Use isso como um gatilho para você orar mais, para você jejuar mais. Meu irmão, essa palavra está falando comigo também. Eu também tenho que aprender, eu não sou melhor do que ninguém. A partir de hoje eu também, meu irmão, vou parar de colocar nome na minha provação e vou começar a colocar um propósito. Estou passando por essa prova, mas essa prova vai servir como um gatilho para me aumentar o meu propósito com Deus, para me aumentar a minha oração, para me aumentar o jejum, para me aumentar a vida espiritual com o Senhor. Amém? Então vamos juntos, meus irmãos, romper em fé. Fácil não vai ser. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Espírito Santo habita em você, meu querido. O Espírito Santo habita em você, minha querida. Você e eu, nós somos mais do que vencedores. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que Deus possa enviar um escape para esta prova, que Deus possa te dar discernimento e sabedoria de entender que esta prova não é para te matar, e sim para te preparar para Canaã. Amém? Então que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Amém? Deus abençoe.